E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Ciências 1 com o professor Anderson. E eu quero saber se vocês estão bem, se vocês estão se cuidando, né? Usando máscara, lavando as mãos, ficando em casa, só saindo quando realmente necessário. E principalmente além, né, de se cuidar, tá cuidando da sua família e está cuidando aí também dos estudos, né, que é importante. Bom, gente, nossa aula de hoje vai dar continuidade ao nosso assunto nós já estamos encerrando os tópicos e hoje a gente vai falar sobre previsão do tempo. A gente já falou sobre fatores que influenciam o clima, já estudamos a diferença de clima e tempo, já estudamos circulação atmosférica e já estudamos circulação oceânica. E hoje a gente vai estudar previsão do tempo. Olha que interessante, gente. Vamos falar um pouquinho sobre como se dá a previsão do tempo, que materiais são usados, quais instrumentos, tá? Se é tudo automático, se é manual, porque existe essa facilidade de a gente ver no aplicativo o tempo, né? Como está o tempo, a temperatura, se está chuvoso, se está nublado ou ensolarado, mas porque a gente muitas vezes a previsão está errada. Será que está errada? Vamos entender um pouco o porquê nessa aula, tá, gente? Vamos iniciar com essa indagação. Como se faz a previsão do tempo? Como, gente? Já se perguntaram como as pessoas preveem o tempo? Será que é com computador? Satélites? Será que tem aparelhos específicos para isso? Por que ela erra tanto? Por que a previsão do tempo erra tanto? Será que ela erra? Ou será que a gente cria muita expectativa em cima de uma previsão e não de uma certeza? Né? Radares, navios, satélites e até aviões de passageiros colaboram na coleta de dados. Olha aí, que interessante. Isso aí foi publicado em 4 de julho de 2018, tá? No Mundo Estranho. Então eu peguei essa pergunta para a gente iniciar, para a gente indagar e para a gente pensar sobre essa questão, tá? Previsões do tempo. Até que pontos elas são confiáveis? Até que ponto, gente, a gente tem que acreditar na previsão do tempo? A gente vai entender hoje. Você visita regularmente seu site favorito sobre o tempo atmosférico ou verifica a previsão todas as manhãs no celular? Quem não faz isso, hein? De vou sair mais tarde. Será que vai chover? Ou então, será que vai fazer muito sol hoje? Então a gente pega o celular e vai olhar a previsão do tempo para se preparar. Será que eu preciso sair com guarda-chuva? Será? Será que eu preciso passar filtro solar? Precisa, sempre. Pode estar nublado, tem que passar, tá, gente? Então, a gente tem que estar atento a isso daí, a essas coisas, tá? Bom, vamos falar sobre previsão do tempo, mas vamos iniciar com essa outra indagação aqui, ó. Quando você verifica o tempo, pode obter apenas previsão do dia seguinte ou ir adiante e consultar a previsão de 5 até 10 dias. A gente tem essas opções. Se você já pegou o celular, você percebe que dá para ver a previsão do tempo de vários dias, semanas. Mas você já se perguntou até que ponto elas são confiáveis? Já se perguntou sobre isso? Vamos entender. Gente, a previsão do tempo, ela é feita, como eu falei, a gente viu lá no início, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Radares, navios, satélites e até aviões de passageiros colaboram. Mas, para a previsão do tempo, principalmente nós temos as estações meteorológicas. Faltou um ozinho aqui. Meteorológicas. Tá? As estações meteorológicas, eu percebi agora que faltou um O. Perdoe aí, gente, tem um ozinho aqui. Meteorológicas, né? São as estações onde são registradas e analisadas as variações das condições atmosféricas por meio de equipamentos. Nessas estações trabalham os meteorologistas. São as pessoas responsáveis por registrar e analisar todos os dados, né? E eles são profissionais que estudam as condições da atmosfera. Os meteorologistas contam com as informações captadas por satélites meteorológicos, radiosondas e por diversos outros aparelhos que a gente vai estudar hoje, tá? Estação meteorológica, convencional ou automática. Bom, olha que interessante, nós temos dois tipos de estações meteorológicas. Nós temos a convencional, que é o que está sendo mostrado nessa imagem aqui, que vocês estão vendo, tá? Ó, tem vários aparelhos, várias aparelhagens aqui nessa estação convencional. E temos a automática. Gente, essa convencional aqui,
uma pessoa, um técnico, um meteorologista, vai lá pelo menos 4 vezes ao dia coletar as informações para estar atualizando o banco de dados, tá? Então ele precisa ir meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Então geralmente são esses horários para se coletar as informações para prever o tempo, para juntar as informações, porque cada aparelhinho que a gente vai ver aqui, ele trata de uma variável diferente, aí juntam-se todas as variáveis para se prever o tempo. Gente, é por isso que é difícil prever o tempo. Muito. Porque não se trata apenas de um fator. São vários. A gente já comentou isso aqui. São vários fatores que vão influenciar no tempo atmosférico. Então, se são vários fatores, umidade, vento, né, formação de nuvens de chuva, temperatura, pressão, são vários fatores. Então, são vários fatores, eu tenho que ter informação de todos eles para juntar e dessa junção das informações eu construir, né, essa previsão meteorológica. Então, olha como é muita coisa. E aqui que é convencional, que a pessoa faz o trabalho de ir lá, coletar todos os dados, todos os dias, várias vezes por dia. Aí fica um trabalho árduo. As estações convencionais são compostas de vários instrumentos dotados de sensores que registram as variáveis atmosféricas, tais como pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, que é o quê? Queda de chuva, né? Radiação solar, direção e velocidade do vento. Alguns instrumentos ficam expostos ao ar livre, como a gente pode ver aqui, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, lá atrás tem mais. Porém, alguns ficam, né, localizados dentro de um abrigo meteorológico, que é esse abrigozinho aqui, ó. Essa bonitinha aqui, ó, tá? Como psicrômetro, termômetro de máxima e mínima, o termógrafo, os barógrafos e o evaporímetro, que é o medidor de evaporação à sombra. Então, nós temos vários instrumentos, alguns ficam protegidos, outros ficam ao ar livre, tá? Aqui é um exemplo de estação meteorológica automática. Aqui, ó, eles já trabalham automaticamente, captam todas as variáveis e enviam ou por satélite ou armazenam aqui e o cara vem só coletar o que foi armazenado. Não precisa coletar de aparelho por aparelho. Coleta só o que foi já armazenado automaticamente por essa estação aqui. Tá, gente? Então a automática ela é bem mais prática, mas nem todo lugar trabalha com automática, ok? Uma estação meteorológica de superfície automática, também chamada de plataforma de coleta de dados, PCD, é uma torre com vários sensores automáticos de medida de parâmetros meteorológicos, tais como pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade dos ventos. Estando esses sensores ligados a uma unidade de memória central, então eles vão armazenando todos esses dados numa memória central e o técnico vai só lá pegar esses dados que já foram guardados, tá? Mas aí, gente, já que a gente está falando de instrumentos meteorológicos e as mais comuns são as estações convencionais, a gente vai agora conhecer alguns aparelhos, alguns instrumentos meteorológicos presentes nessas estações, tanto em uma quanto a outra. Só que em uma a gente sabe que os dados são coletados manualmente, o outro é automático, né? O computador guarda lá na memória. Então, alguns instrumentos são o barômetro, barômetro. Ele mede a pressão atmosférica. Então, esse aparelhozinho aqui mede a pressão atmosférica. Então, se for automático, ele já mede e já envia para a central de dados. Se ele for manual, o cara vai lá e anota os dados que ele coletou, que ele armazenou aqui, que ele acabou registrando durante o dia. Tá? As palhetas ou birutas, que são essas aqui que a gente vê muito em aeroporto, também em locais aí que tem campos abertos. Indica a direção dos ventos. Então, para onde ela vai apontar, essa parte mais aberta aqui, ela vai apontar para onde o vento está vindo e o vento vai passar por aqui. Então, ela vai girar e vai mostrar qual a direção do vento, certo? Os termômetros, aqui é um exemplo de um termômetro, né, bem automático, ele vai fornecer o quê? A leitura das temperaturas. Então, ele vai dizer qual a temperatura que está fazendo ali. Os anemômetros, esse bichinho fica rodando aqui, eles vão indicar a direção, em alguns casos, e a velocidade dos ventos. Então, eles vão medir a velocidade dos ventos. Então, vai dizer se o vento, em quilômetros, qual é a velocidade dos ventos ali, a média, tá? E aqui nós temos vários aparelhos, vários instrumentos
mostrados em uma estação meteorológica que não é automática, convencional. Nós temos aqui um abrigo meteorológico e dentro dele vai estar o termômetro, que mede a temperatura, o higrógrafo, que mede a umidade relativa do ar, tá? E o barômetro, que mede a pressão atmosférica. Vai estar aqui dentro, protegido. Aqui, esse bichinho aqui, como fosse um funil, ele vai medir a quantidade de chuvas, o volume de chuvas. Já percebeu que muita gente diz, choveu tantos milímetros? Então, é através disso aqui que vai medir a quantidade de milímetros que choveu. Então, de acordo com a marcação de água aqui, que vai ficar aqui dentro, é que vai ser feita uma média da quantidade de chuva, do volume de chuvas. Então, isso aqui é chamado de pluviômetro, porque mede o volume de chuvas. Esse grandão aqui é o higrômetro, que ele mede a umidade total do ar. Ó, nós temos o higrógrafo, que mede a umidade relativa do ar. E o higrômetro mede a umidade total do ar, que é esse grandão aqui. E esse outro aqui é o evaporímetro, mede a taxa de evaporação de água. Então, ele tem água aqui, então ele vai medir a taxa de água que evaporou durante o dia. Tá, gente? Então, aqui foram alguns instrumentos que são, né, das estações meteorológicas. E a gente vai ver por que é importante a gente prever o tempo. Gente, prever o tempo é importante para a gente não sair desprevenido de casa, para saber quando vai chover, para você aproveitar os fenômenos naturais, como a chuva, né? Em relação a plantio, saber se vai ter muitas secas, vai ser um ano de seca, se compensa investir numa plantação naquele ano, se a previsão é de muita chuva para aquele ano. Então, você vai viajar, os aeroportos, eles precisam ter esses medidores, porque um avião não pode estar decolando em tempestades. Então, se sabe que vai vir uma tempestade, os voos são cancelados, ou são adiados, atrasados. Então, é muito importante para evitar também que haja acidentes. Então, a previsão é algo que a sociedade, né, o ser humano, ele precisa bastante, ele usufrui muito. Claro que a previsão do tempo não é 100% certa. Beleza, 100%. Não, porque como o nome diz, é uma previsão, não é uma certeza. E como precisa de vários fatores, olha o tanto de instrumento aqui, ó. Imagine pegar todos esses instrumentos para juntar todos os dados para dar um resultado. Não tem como ser um resultado 100% certo. Mas atualmente, graças a esses materiais e graças também a essas estações mecânicas automáticas, nós temos um nível de acerto próximo dos 90% ou até mais de acerto. Então, você pegar o celular de vocês, você já pode ver lá umidade relativa do ar, a temperatura, índice de radiação ultravioleta, que aí você pode saber se aquele dia você vai precisar caprichar no filtro solar. Tá? Geralmente tem gente que acha, está nublado, eu não vou precisar botar filtro solar porque o sol está escondido, não vou me queimar. Queima do mesmo jeito, tá, pessoal? Porque as nuvens, elas não formam barreira contra os raios solares. Elas, como são formadas por água, elas vão também aquecer. E muitas vezes o raio solar que ultrapassa ali, que você não vê por conta das nuvens, mas o calor passa e acaba queimando mais do que se tivesse aquele sol aberto. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Usar sempre filtro solar ao sair nos horários de pico de calor, certo? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto foi rapidinho, foi curtinho, porque é uma parte muito rápida, muito simples do nosso conteúdo. Na apostila de vocês, ela não é abordada tão profundamente, então eu trouxe outras informações além do que está na apostila, tá, gente? Porque a gente também não pode se prender somente ao conteúdo da apostila, senão ia ficar uma coisa muito enxuta. Então eu trouxe mais algumas informações para vocês. Trouxe essas imagens aqui que não tem na apostila. Essa daqui tem na apostila de vocês, lá no caderno de atividades, tá? E tem outras informações também. Mas eu trouxe essas em relação à diferença de uma estação meteorológica convencional e de uma automática, para vocês compreenderem, entenderem. E trouxe as indagações sobre a questão do clima e do tempo. Certo, gente? Então, vocês vão fazer as atividades do caderno de atividades, página 23 a 25, questões de 11 a 17, tá? Que é sobre tanto esse assunto, quanto o assunto da aula passada,
que é circulação atmosférica e circulação oceânica, tá? Dinâmica da circulação de ar e de água, ok? Então, resolvam essas atividades, página 23 a 25, questões de 11 a 17 do caderno de atividades. Estudem em casa, se cuidem e até a próxima aula, tá, pessoal? Valeu, tchau, tchau, tchau.